Boa noite, pessoal, professor e colegas. Então, a parte que eu vou apresentar vai ser de tendência progressista libertadora e de tendência progressista libertária, tá? Então, esses termos eles podem causar algumas certas confusões, né? Porque a gente já abordou anteriormente nas tendências pedagógicas liberais, né? Então, a palavra, né? O termo liberais. E agora nós vamos abordar os termos libertadora e libertária, tá? Então, apesar de ser o termo parecido, né? Agora a gente vai trabalhar então a pedagogia progressista, né? E aí vamos tentar, no decorrer aqui da apresentação, diferenciá-las, tá? Então, na tendência progressista libertadora, ela também é conhecida como a pedagogia do Paulo Freire, né? Porque ele foi um dos idealizadores, né? Então, acho que antes da gente dar continuidade nessa tendência progressista libertadora, vamos tentar descobrir então quem foi Paulo Freire, tá? Antes de dar continuidade. Então, a gente vai ver quem foi Paulo Freire. Paulo Regulus Neves Freire. Então, ele nasceu em 19 de setembro de 1921 e faleceu no dia 2 de maio de 1997 com 75 anos. A naturalidade dele é Recife, então ele é pernambucano. Ele é filho de pai capitão e a mãe dona de casa. Ele era o caçula da família e foi o único filho do casal que conseguiu se dedicar aos estudos, então a formação dele é de direito. Só que ele se dedicou toda a vida dele na área da docência, né? Hoje em dia é complicado falar o nome do Paulo Freire porque ele é uma figura bastante polêmica, né? Causa discórdia, principalmente na internet, né? Nas redes sociais, por causa da questão política, né? Do âmbito político. Só que isso se destacou hoje em dia, né? Com bastante força, mas isso vem desde lá da década de 60, certo? Então a gente pode meio que resumir, né, que o Paulo Freire ele é adorado pelo pessoal, né, que tem aquele viés esquerdista e odiado pelo pessoal que tem o viés político mais de direita, né? Até porque as tendências, né, que a dele está categorizada na categoria progressista, né, parte de fazer análises críticas das realidades sociais e sustentam finalidades sociopolíticas, né? E o que acaba impossibilitando, né, a institucionalização dessas ideias numa sociedade capitalista. Então, por causa disso, muitos tentam demonizá-lo, tentam desqualificá-lo, né, provar que as suas metodologias não funcionam. Mas então, antes da gente dar continuidade, né, vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre o legado e a história de Paulo Freire, tá? Então, ele deu aula em faculdades e fez trabalhos pastorais por meio de ação católica. Trabalhou na divisão de Educação e Cultura, tem o seu trabalho reconhecido no mundo inteiro pelo SESI, né, que foi criado, até ele começou a trabalhar no início, né, da criação desse SESI, que era um serviço social da indústria. E foi aqui que ele entendeu sobre o processo educativo, né, que era mais eficiente através do diálogo com seus alunos e suas famílias. Por isso a necessidade de querer democratizar as escolas da instituição. Foi convidado também pelo prefeito de Recife para desenvolver um projeto de alfabetização de adultos. E é engraçado essa parte da história porque a inspiração dele, o método, né, que ele acabou desenvolvendo, foi através de um passeio que ele estava tendo com o filho dele mais novo. Então era uma criança de 2 anos que durante o passeio viu um anúncio lá de um produto que, se eu não me engano, era sobre o Nescau, e aí ele falou o nome do produto em voz alta e ainda cantou a musiquinha do comercial, tá? E aí ele, com isso, né, ele passou a explorar o uso de sons e imagens, utilizando exemplos corriqueiros advindos da vinda dos alunos. Então, como ele trabalhava ali na educação de adultos, né, sei lá, trabalhadores, né, pedreiros, então ele utilizava palavras corriqueiras da vida deles, né, pá, tijolo e etc. Nisso, o governador do Rio Grande do Norte também reconhece a metodologia de Paulo Freire e também o chama. O sucesso do projeto conseguiu receber recursos financeiros dos Estados Unidos
e foi chamado de Aliança para o Progresso. Então ele realizou seus experimentos mais conhecidos na cidade de Angico, lá no Rio Grande do Norte. E esse experimento foi nada mais nada menos que a alfabetização de 300 pessoas, que foi realizado um curso de 40 horas e que gerou, no caso, um combo de sucesso, né? O fato dele ensinar para muita gente e também em pouco tempo, né? E adotando a metodologia de Paulo Freire, o presidente João Goulart, né, também conhecido como Jango, decretou a criação do PNA, Programa Nacional de Alfabetização, que tinha por objetivo alfabetizar 5 milhões de pessoas, né? E a gente tem que levar, né, pelo contexto histórico da época, que naquela época analfabetos não conseguiam, né, não podiam votar. Então, caso o projeto dele tivesse sucesso, o número de eleitores poderia aumentar em 40%. Só que daí, em 64, né, deu-se ali o golpe militar e os planos do Jango e do Paulo foram frustrados. O projeto foi extinto e também acarretou na prisão de Paulo Freire. E nessa, com o golpe de 64, né, golpe militar, aí vem a questão do exílio, né? Então ele ficou preso durante 70 dias, né? E ele foi exilado, foi preso em 2 períodos, né? Então ele foi exilado um período na Embaixada da Bolívia, no Rio de Janeiro, e depois lá em La Paz, certo? Só que assim, ó, a Bolívia também, depois de um tempo, sofreu um golpe militar, que acabou fazendo com que o Paulo deixasse aquele país também. E aí, como costumam dizer, né, que há males que vêm para o bem, talvez o exílio tenha sido um período mais importante, né, para o Paulo Freire, porque depois ele morou no Chile, depois morou nos Estados Unidos, na Suíça, e no Chile ele acabou deixando a marca dele lá para o governo. Ele participou da educação de camponeses, ele utilizou um método psicossocial, como ficou conhecido por lá, foi utilizado em escala nacional. E também foi lá que ele escreveu o seu livro mais conhecido, que é a Pedagogia do Oprimido. A Pedagogia do Oprimido, então, foi escrita em 1968 e esse livro foi traduzido depois para mais de 20 idiomas. Foi a terceira obra mais citada do mundo na área de humanas, segundo pesquisas. Depois ele se mudou para os Estados Unidos em 1969, e porque novamente teve a ditadura no Chile, então que obrigou ele a se afastar lá do Chile. Então ele foi para os Estados Unidos, se obrigou, né, a ir lá, e acabou dando aulas em Harvard por lá. Então ele mudou-se para a Suíça em 1970 e lá em Genebra ele trabalhou durante 10 anos como consultor educacional do Conselho Mundial de Igrejas e fez viagens para mais de 30 países. Ele também liderou o IDAC, que foi a criação lá de um Instituto de Ação Cultural, em 1971, que promovia a justiça social na Itália, na Suíça e na África. Depois, em 1975, ele visitou diversos países que haviam declarado a independência de Portugal e, através por meio, né, do IDAC, ele desenvolveu programas de alfabetização voltados aos contextos locais. E, além disso, ele defendia o processo de descolonização desses países que ele visitou. Daí, lá no final da década de 70, né, foi promulgada a anistia dos exilados, né, e presos políticos, e em 79 a ditadura passava por um processo de abertura política, e aí a lei de anistia foi promulgada pelo general Figueiredo, e o que ocasionou no retorno do Paulo Freire para o Brasil. Então ele acabou ficando exilado, né, em outros países nesse período aí de 15 anos, certo? Então ele volta juntamente com a família dele e começa um processo de aula na PUC e na Unicamp, lá em São Paulo. Depois, ali nos anos 80, ele ajudou a fundar o PT, né, Partido dos Trabalhadores. E em 86 ocorreu o falecimento da Elza Freire, que era a esposa do Paulo Freire. E isso meio que abalou um pouco ali a família, né, porque ela era uma peça importante, tanto na família quanto na vida dele, né. Ela era pedagoga e ajudou bastante ele, foi uma figura fundamental na vida e na carreira do Paulo Freire.
Em 89, então, ele foi convidado, né, e foi, né, secretário de Educação na cidade de São Paulo. Então, ali nós tivemos a Luísa Erundina, né, que ela foi prefeita, né, e aí ela nomeou ele, né, convidou ele para fazer parte, então, lá da Secretaria de Educação. Lembrando que em 88 foi promulgada a Constituição Federal, né, e aí nesse período vários políticos de esquerda conseguiram vencer as eleições. Aí em 97 que aí é o falecimento, né, de Paulo Freire. Aí a carreira dele chega no final, ele trabalhou até os últimos dias da vida dele. A morte dele foi então em decorrência de um ataque cardíaco, e ele publicou dezenas de livros em vida. E sua obra póstuma é de responsabilidade atualmente da sua segunda esposa, que é a Anita Freire, que ele se casou com ela no ano de 1988. O Paulo Freire, então, ele também recebeu o título de doutor honoris causa em 48 universidades no mundo inteiro, e em 2012 foi declarado patrono da educação brasileira. Então agora a gente vai abordar as suas metodologias, certo? Então ele era adepto do diálogo horizontal. Então o Paulo Freire ele dizia, né, ser contra o ensino de cima para baixo, que o ensino então ele deveria ser um diálogo horizontal entre os professores e alunos, gerando uma construção de ensino entre ambos os lados. Então nós também temos aqui o uso da simbologia, né, do dia a dia, o uso de sons, imagens, que a gente já citou anteriormente ali naquele relato ali do filho dele, né? E também somado a técnicas de ensinar as famílias silábicas. Então lá ele ensinava, né, juntava a letra P com A, né, pá, pé, pi, pó, pu, né, é um exemplo, né? E através da divisão silábica, né, nisso ajudava a formação de novas palavras. Então vem daí o ensino dele. Bom, então a gente já falou um pouco aí da vida do Paulo Freire, né? Então agora a gente vai voltar para o nosso tema, que no caso era a tendência progressista libertadora. Então, como é que é o papel da escola nisso aí? Não tratam a educação apenas do ponto de vista escolar. Então, ou seja, a essência dessa tendência está na educação não formal. E o que seria isso? Seria uma educação que se dá em espaços extraescolares, fora da escola, né? E que envolve tudo aquilo que influencia as nossas vidas. Portanto, pensamos na relação que a escola possui com a sociedade, né? Por isso o professor faz uso da realidade em que ele está inserido, junto com os alunos, né? Para dele poder extrair os conhecimentos, né? Os conteúdos que serão abordados, e assim poder transformar os aspectos que influenciam suas vidas. E a pedagogia progressista também é crítica. Então, isso difere das pedagogias liberais, que são consideradas como educação bancária. Que seria, no caso, essa educação bancária? Seria onde o professor simplesmente ele vai lá e deposita conhecimento nos alunos, certo? Deposita o conteúdo nos alunos. Ou seja, em outras palavras, também é conhecida, também vista, né, como uma pedagogia, uma educação, né, domesticadora. Essa é a palavra. Isso a pedagogia progressista vem contra essa forma, né, usando dessa maneira crítica, né, questionando a realidade do homem com a natureza e o homem com a sua própria espécie, fazendo com que haja a transformação do homem e da sociedade. Então aqui os conteúdos de ensino são conhecidos como temas geradores. E esses temas geradores eles são extraídos da problematização da prática da vida dos educandos, que nada mais é do que temas e assuntos, né, que aquele grupo de pessoas está inserido. Já que nessa linha de pensamento, né, os conteúdos tradicionais são inúteis do ponto de vista social. Aqui o que importa, no caso, é o despertar para uma nova forma de relação com a experiência vivida. E nos métodos de ensino, nós temos ali o diálogo, que talvez seja o principal, né, instrumento de trabalho do professor. E trata-se de uma peça muito importante nessa pedagogia e é praticamente um método básico aqui. Por isso há necessidade da criação de grupos de discussão, né? Isso faz com que se crie uma sintonia entre
educador e aluno, e vice-versa. E aí isso possibilita conhecer aquela realidade daquele grupo, né? E dos seus próprios integrantes, havendo assim então uma troca de experiências, né? E nessa troca obter ideias para a elaboração dos conteúdos e suas dinâmicas. Como a gente já havia dito lá na questão lá do Paulo Freire, né? A relação entre professor e aluno trata-se, né, de maneira horizontal, ou seja, não há aquela relação de superioridade imposta como nas outras tendências. Aqui o professor caminha junto com o aluno, intermediando o processo de aprendizagem. E aí essa aprendizagem, ela parte da codificação, decodificação e problematização da situação, para que os educandos possam compreender o ambiente e a situação vivida, fazendo com que eles cheguem num nível mais crítico de conhecimento das suas próprias realidades. E já a avaliação, ela é dada pela prática vivenciada pelo grupo e a autoavaliação, diante dos compromissos assumidos com a prática social. Então a motivação, ela se dá através da problematização, também conhecida, né, como educação problematizadora. A partir de uma situação problema concreta e vivida, a gente dá um passo atrás, ou seja, toma uma distância, né, uma certa distância, para poder ver aquela situação de longe, né, de cima, e nisso poder analisá-la, né, de uma maneira crítica, e havendo assim o exercício da abstração, para que depois, né, fazer as representações da realidade concreta e assim se chegar à razão sobre os fatos. E antes de finalizarmos essa parte, né, essa nossa tendência, a gente precisa destacar que não é possível afirmar que nenhuma experiência sistemática adotada por nenhum governo que realmente tenha aplicado esses pressupostos de aprendizagem, né? O que a gente tem são somente concepções individuais de alguns grupos organizados, sindicatos, grupos de estudos e grupos populares de alfabetização de adultos, como a gente já citou, né, que foi os realizados por Paulo Freire. Mas também hoje em dia podemos observar muitas de suas ideias, né, presentes nas salas de aula, com crianças, como o exemplo da parte do diálogo, né, durante as aulas, aquela relação horizontal, aberturas para participações políticas dos jovens nas tomadas de decisão, tanto da escola, né, temas de estudo, formação de grêmios estudantis, participação em tomadas de decisão, né, e etc. Então agora a gente entra aqui numa outra tendência, né? Vamos entrar na tendência progressista libertária. E logo de cara aqui a gente já tem aqui o papel da escola, que o conceito básico para entendermos, né, essa tendência é o autogestionário, ou seja, uma tendência que espera que a escola atue na transformação da personalidade dos alunos, de uma forma, né, que os libertem das estruturas do sistema, né? Então a escola deve criar mecanismos institucionais de mudança, tais como assembleias, conselhos, eleições, reuniões e entre outros. E essa linha de pensamento entende que trazer os alunos para esse tipo de educação faça com que eles, com o tempo, né, se envolvam nas instituições políticas da sociedade. Então aí gera um maior envolvimento nas instituições políticas da sociedade. O que nos leva a outro instrumento, contra o domínio burocrático do Estado, que por sua vez, né, tem aquele controle sobre tudo, sobre todos, né, o que retira a autonomia da sociedade. E essa autogestão na escola assume o papel de ser conteúdo e método. Então ela resume tanto o objetivo pedagógico quanto o papel político, fazendo com que os alunos possam escolher as matérias que querem estudar, como também as atividades, a organização do trabalho, também escolher lá como vai funcionar lá no interior da escola, né? Tudo isso baseado nas necessidades do indivíduo ou também do grupo, né? E tudo isso é decidido, né, realizado através de assembleias, grupos de discussões coletivas. E claro, né, que a elaboração dos programas e a decisão dos exames não competem nem ao grupo e nem ao professor. Isso aí são decisões que vêm de cima, tá? Então, o conhecimento é gerado resultante das experiências vividas pelo grupo. Então, isto é a descoberta, né, de respostas para as necessidades que são exigidas da vida social.
Já na avaliação, dentro desse processo, né, levará em conta todo o procedimento utilizado e não apenas o conteúdo, avaliação de acordo com o processo. E a gente consegue entender a estrutura básica para a criação dessa autonomia, né, através desses seguintes tópicos aqui. Ó. Então, nós temos os contatos. O que seriam então os contatos? São as relações informais entre os alunos. Aqui os alunos discutem seus interesses e necessidades. Depois ali vem a organização, que é através de discussões e assembleias, né, de forma que todos participem e se expressem. E aqui há a decisão do aluno permanecer no grupo, né? Se ele quiser permanecer no grupo, se ele quiser fazer outra coisa. Se ele quiser fazer outra coisa, ele dá aquela dica, né, para o resto do grupo. Se aceitarem, né, beleza. E também dá a oportunidade do aluno se retirar desse grupo também. Depois nós temos a organização mais efetiva. Aqui todos podem estruturar o melhor projeto e qual será o plano de ação e, por fim, a execução do trabalho em si. E essa forma de trabalho é conhecida como não diretiva, o que nos remete, né, nos lembra das ideias de Carl Rogers que a gente já estudou em capítulos anteriores. Mas também a gente tem que destacar, né, que o Carl Rogers não era progressista, mas sim liberal. Aqui essa pedagogia visa principalmente transformar a relação do professor e aluno, desconsiderando qualquer forma de poder que possa haver entre eles. Essa tendência ela também entende, né, que o professor e os alunos são desiguais e que nada impede que o professor e o aluno estejam juntos no grupo construindo, sem que acabe transformando o aluno num objeto. E a relação que a gente tem aqui é de liberdade mútua. E nessa liberdade mútua, conforme o próprio autor do livro, né, o Lucchese, chega ao ponto do professor poder se recusar a responder uma pergunta, por exemplo. O que também gera outros tipos de liberdade também, né, como a do aluno não querer participar do grupo, né? Isso faz com que o grupo assuma a responsabilidade sobre aquele novo problema. Então, eles fizeram uma pergunta, o professor não respondeu, né? Opa, o que a gente vai fazer agora? Então, aí o grupo vai assumir aquela responsabilidade por aquele ato, né? E aí, nisso, procurar a melhor forma de solucioná-lo. Aí, nisso, também a gente pode dizer que o professor ele acaba perdendo aquele famoso status de modelo a ser seguido, né? O professor não é um Deus, não é um santo, né? Não é nada demais, então ele perde esse status, já que essa concepção de educação é contra qualquer forma de poder ou autoridade. Então a gente também pode dizer que essa tendência libertária ela é anti-autoritária. Então a gente pode encontrá-la dentro de outras pedagogias. Então a gente tem ali a pedagogia anarquista, a pedagogia psicanalista, a pedagogia dos sociólogos, né? São alguns dos exemplos. Então, para a gente finalizar a tendência libertária, né, um bom exemplo que a gente pode citar é o exemplo do Celestin Freinet. Né? Então, enquanto lá nós tínhamos na nossa tendência libertadora, né, nós estávamos citando ali o Paulo Freire, né, como idealizador, né? Aqui a gente pode citar o Freinet como um adepto dessa tendência. Então, o Celestin Freinet ele nasceu em 1896 e faleceu em 1966. Ele era um crítico da escola tradicional e criador da escola moderna, que era e ainda é um conceito moderno. Então ele era adepto do estudo do meio, ou seja, do meio em que os alunos frequentavam, o ambiente, né, deles e etc. E disso partia-se para estudos escolares e para a prática da escrita. Inclusive era um ponto que ele mais se preocupava, né? Era o sentido da escrita que levariam, né, os alunos dele, as crianças, a escreverem, né? O que levaria uma criança a escrever? E ele batia bastante nessa tecla, né? O que poderia motivar então a prática da escrita das crianças? Então lá, né, na década de 20, né, pensando nisso, ele cria lá o conceito de imprensa na escola, que, sei lá, a gente pode traduzir hoje como se fosse uma espécie de jornalzinho, né? Onde as crianças podiam escrever tanto para a sociedade como para outras escolas lá na França.